existe um tipo de vício que não parece vício, não tem alerta, não tem limite claro, não tem aquele momento em que você pensa, "Ah, isso está saindo do controle, na verdade. Ele parece normal, aceitável, até comum, e é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Eu estou falando de algo que acontece todos os dias, várias vezes por dia, e que você provavelmente faz sem perceber, eu também fazia, e durante muito tempo achei que não tinha problema nenhum, até começar a notar alguns sinais, sinais sutis, mas constantes, dificuldade de concentração, impaciência, para tarefas simples, vontade constante de checar o celular, uma sensação estranha de inquietação, mesmo quando não havia nada urgente acontecendo. E no começo eu não liguei isso a nada. Achei que era apenas cansaço, estresse, rotina puxada, mas com o tempo esses sinais começaram a se repetir com muita frequência, né? E eu comecei a perceber algo desconfortável, né? Minha mente não estava mais tranquila. Ela estava condicionada a estímulos constantes, a recompensas rápidas, a distrações contínuas. Eu lembro de um momento específico em que isso ficou muito claro. Eu sentei para fazer algo simples, algo que exigia foco, nada complexo. Mas depois de poucos minutos, algo aconteceu. Minha mente começou a procurar fuga, como se aquilo fosse difícil, demais, pesado demais. E automaticamente veio o impulso, pegar o celular, só uma olhada rápida. E essa olhada rápida virou vários minutos, depois mais alguns. E quando eu percebi, já tinha saído completamente do que eu precisava fazer naquele momento. Algo me incomodou. Não foi a distração em si, foi a falta de controle. Parecia automático, como se eu não tivesse escolhido, como se algo tivesse escolhido por mim. E foi aí que comecei a prestar atenção, não apenas naquele momento, mas em vários outros ao longo do dia. Quantas vezes eu pegava o celular sem motivo, quantas vezes eu abria aplicativo sem nem perceber. Quantas vezes eu trocava uma tarefa importante por algo fácil e quando comecei a observar isso com honestidade, algo ficou claro. Eu estava treinando minha mente, mas não da forma que eu imaginava. Eu estava treinando ela para evitar esforço, para buscar estímulo rápido, para rejeitar qualquer coisa que exigisse atenção. É prolongada e isso não acontece de uma vez, acontece em pequenas doses, repetidas todos. Os dias, cada vez que você escolhe o fácil, reforça um padrão. Cada vez que você evita o esforço, fortalece um hábito. E com o tempo, isso deixa de ser escolha e passa a ser automático. Esse foi um dos pontos mais desconfortáveis para mim perceber, porque até então eu achava que tinha controle. Mas quando comecei a observar meus próprios comportamentos, percebi algo diferente. Eu não estava controlando minha atenção. Minha atenção estava sendo guiada. E isso muda tudo. Porque quando você perde controle sobre sua atenção, você perde controle sobre sua vida. Pode parecer exagero, mas não é. Sua atenção define o que você faz. E o que você faz define quem você se torna. E talvez, sem perceber, você esteja condicionando sua mente todos os dias. Depois que eu comecei a perceber que minha atenção não era tão minha quanto eu imaginava, outra coisa ficou ainda mais clara. Não era apenas falta de foco. Era um sistema muito bem construído, para me manter preso em estímulos rápidos. E o mais assustador, eu participava dele todos os dias, voluntariamente. Eu comecei a observar com mais atenção o que acontecia. Quando eu pegava o celular, não era apenas abrir um aplicativo, era entrar em um fluxo, vídeos curtos, conteúdos rápidos, imagens que mudam a cada segundo, tudo pensado para uma coisa específica. Prender sua atenção e, mais do que isso, recompensar sua mente. Cada novo conteúdo, uma pequena dose de prazer, uma pequena descarga de dopamina, algo leve, rápido, fácil
e aparentemente inofensivo. Mas quando isso acontece centenas de vezes por dia, algo começa a mudar, sua mente se adapta, ela começa a preferir esse tipo de estímulo, porque é mais fácil, mais rápido, mais recompensador. E então, algo interessante acontece. Tudo o que não oferece esse tipo de recompensa imediata. Começa a parecer difícil demais estudar, parece pesado trabalhar em algo longo, parece cansativo ler, parece lento a pensar profundamente, parece desconfortável. E isso não é falta de capacidade, é condicionamento. Eu comecei a perceber isso quando tentei fazer coisas simples, ficar alguns minutos sem estímulo, sem celular, sem música, sem distração, e parecia estranho, quase incômodo, como se algo tivesse faltando, e ali eu entendi algo importante. Minha mente não estava acostumada com silêncio. Ela estava viciada em estímulo. E esse é o tipo de vício mais perigoso, porque ele não parece vício, ele parece normal, todo mundo faz, todo mundo consome, todo mundo está conectado o tempo todo. Mas isso não significa que não está te afetando. Eu comecei a observar como isso impactava a minha rotina. Eu não conseguia manter foco por muito tempo. Tarefas simples pareciam mais difíceis do que deveriam, minha paciência diminuía e minha capacidade de concentração estava claramente menor. E tudo isso tinha uma origem prazer fácil, porque o cérebro funciona de forma simples. Ele aprende com repetição. Se você dá para ele recompensas rápidas o tempo todo, ele começa a esperar isso. E quando não recebe, ele rejeita a atividade. Isso explica por que tantas pessoas sentem dificuldade em manter disciplina. Não é falta de força de vontade, é excesso de estímulo. Eu comecei a entender que o problema não era apenas usar redes sociais, era frequência, era intensidade, era a forma como isso estava moldando minha mente. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a ver essas pequenas ações de outra forma, não como distração inocente, mas como treinamento mental, treinamento para superficialidade, para impulsividade, para falta de foco. E isso tem um custo que não aparece imediatamente, mas aparece com o tempo, na forma como você pensa, na forma como você decide, na forma como você vive. E talvez esse seja o ponto mais importante. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está sendo moldado por ele. Existe um momento em que você para de ignorar e começa a assumir. Assumir que sim, sua mente foi condicionada. Que sim, você perdeu parte do controle. E que sim, isso pode estar afetando muito mais do que você imaginava. Mas existe algo importante nisso tudo. Se foi condicionado, pode ser recondicionado. E foi aí que tudo começou a mudar para mim, não com uma grande transformação, não. Com uma mudança radical, mas com pequenas decisões, conscientes. Eu parei de tentar resolver tudo de uma vez e comecei a observar momentos específicos, momentos em que o impulso aparecia, aquele impulso automático de pegar o celular, de fugir, de buscar algo fácil antes, eu simplesmente segui agora. Eu percebia, e essa percepção criou algo novo, né? Um espaço, um pequeno intervalo entre o impulso e a ação. E nesse intervalo existe poder, o poder de escolher diferente. Eu comecei a usar esse momento para fazer uma pergunta simples. Eu realmente quero fazer isso agora? Ou é só automático? E na maioria das vezes era automático. Isso foi desconfortável, porque revelou algo que eu não queria admitir. Eu não estava no controle o tempo todo. Mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque se eu consigo perceber, eu consigo escolher. E foi aí que comecei a fazer pequenas mudanças, né? Nada extremo, nada impossível. Coisas simples, ficar alguns minutos sem estímulo, começar uma tarefa
antes de checar o celular, reduzir o consumo de conteúdos rápidos no começo. Parecia difícil, muito mais difícil do que deveria. E isso só reforçava uma coisa. Minha mente estava desacostumada com o esforço, mas eu continuei, mesmo com resistência, mesmo com desconforto, e algo começou a acontecer devagar, quase imperceptível no início, mas real. Minha atenção começou a melhorar, meu foco aumentou, minha paciência voltou. E o mais importante, eu comecei a sentir controle novamente, controle sobre minhas escolhas, controle sobre meu tempo, controle sobre o que eu fazia. E por quê? E isso muda tudo, porque quando você recupera a sua atenção, você recupera a sua direção, você começa a escolher melhor, começa a agir com mais intenção, começa a construir algo de forma consciente. Eu também percebi algo muito importante nesse processo. Não, é sobre eliminar tudo, não é sobre viver sem distração, é sobre equilíbrio, é sobre não deixar que o fácil domine completamente, sobre não permitir que sua mente seja guiada apenas por estímulos rápidos, porque no final das contas, a forma como você usa a sua atenção define a qualidade da sua vida. Se você vive reagindo a estímulos, sua vida vira reação. Se você escolhe onde colocar a sua atenção, sua vida ganha direção. Se você chegou até aqui, talvez esteja começando a perceber algo. Talvez esteja lembrando de momentos em que agiu no automático, momentos em que perdeu tempo, momentos em que evitou algo importante. Se esse for o caso, eu quero que você entenda algo simples. Isso não te torna fraco, te torna humano, mas continuar sem perceber te mantém preso, porque o problema não é usar a tecnologia, e o problema é quando ela começa a usar você. E talvez a mudança que você precisa não seja radical. Talvez seja apenas começar a perceber seus impulsos, perceber seus padrões, perceber suas escolhas. Porque no momento em que você percebe, você recupera algo que parecia perdido, controle, e com o controle vem a possibilidade de construir uma vida com mais intenção, mais foco, mais presença e menos automático. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.